Olá, eu sou a professora Geisa e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito do sistema nervoso. Hoje vamos falar sobre a organização funcional do sistema nervoso. Na última aula, nós vimos sobre a organização anatômica. O sistema nervoso é subdividido ou classificado em sistema nervoso central, que compõe o encéfalo, que são o cérebro, o bulbo, enfim, todos os órgãos que estão no crânio, mas a medula. Beleza, esse é o sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, que compõe os nervos e os gânglios. Beleza, esse aí é a divisão ou a classificação do sistema nervoso quanto à sua anatomia. Mas quanto a algumas funções que ele realiza, a gente pode classificar o sistema nervoso como autônomo ou somático. O sistema nervoso autônomo, a gente vai dar ênfase para a parte periférica, que são os nervos, mas o sistema nervoso central, ele comanda, ele interage com ambos. Principalmente, ele está agindo no somático, na parte somática, mas ele interfere e ele contribui também na parte autônoma, tanto somática quanto autônoma. Mas, em relação a nervos, a gente pode especificar que autônomo e somático são duas estruturas, duas organizações, digamos assim, dependendo do tipo de ação que ele faz. Vou explicar melhor. O sistema nervoso periférico autônomo é composto por nervos que realizam funções ou comandam funções que são involuntárias, ações involuntárias. Por exemplo, um tipo de movimento que você não comanda no seu corpo é o batimento cardíaco, você não controla o momento em que o seu coração vai bater, parar de bater, ou bater mais rápido ou mais devagar, você não controla isso, é um movimento involuntário. Você não controla como o seu esôfago empurra o alimento para o estômago. Enfim, são várias funções dentro do teu corpo que você não controla voluntariamente. Elas acontecem involuntárias. Então, essas funções, elas são realizadas, comandadas aí por nervos, fibras que são chamados, fazem parte desse grupo de nervos do sistema periférico autônomo, ok? Enquanto que o somático, a parte somática, é composta por aqueles nervos, mais o sistema nervoso central, que realizam funções voluntárias, ações voluntárias. Por exemplo, se você quer pegar um objeto, você estica o braço, comanda a sua mão, os dedos, você quer se levantar, tem um conjunto de movimentos que você realiza voluntariamente. Você consegue controlar esses movimentos, levantar, andar mais devagar, andar mais depressa, parar de andar, começar a andar. São movimentos que acontecem voluntariamente. Você consegue controlar a sua fala, controlar o movimento de fechar os olhos, abrir os olhos. Então, são vários movimentos que você comanda e você consegue controlar. Então, isso aí é realizado tanto pelo sistema nervoso central, como um conjunto de nervos do sistema periférico que realizam essas funções. E aí, esses nervos são chamados fazem parte a parte somática do sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico é dividido por nervos que realizam funções voluntárias, que aí, no caso, são da parte somática, e aqueles que realizam funções, ações involuntárias, é a parte autônoma. Entendido? Ainda tem mais uma subdivisão, que é uma subdivisão relacionada
ao sistema nervoso periférico autônomo. Eles podem ser divididos ainda, subdivididos, em sistema periférico autônomo simpático e parasimpático. Qual a diferença de um para o outro? Eles realizam ações, comandam ações, que no mesmo órgão, para uma mesma coisa, para o mesmo órgão, existe um nervo simpático e um parasimpático para comandar ali alguma ação. Só que um nervo, a ação que eles fazem é antagônica, oposta. É como se um fosse sim e o outro não. Enquanto um abre, o outro fecha. Enquanto um contrai, o outro dilata. Enquanto um acelera, o outro reduz. Sempre ações contrárias. Para você entender melhor, há um detalhe. As ações simpáticas, elas vão surgir aí, os nervos, as fibras, que fazem parte do sistema nervoso simpático, eles partem de regiões torácica e lombar. Então, dessa região aqui, ó, torácica e lombar, vão partir as fibras, os nervos, que realizam a função simpática. Enquanto que da região cervical, aqui abaixo do crânio, e da região pélvica, ou ainda chamada de cóccix, partem os nervos que vão realizar funções parasimpáticas, ok? Para você entender melhor, vamos ver algumas dessas funções. Começando com uma bem simples. Bem aqui no topo, essa primeira aqui, olha. Existe um nervo, uma fibra, ligado à pupila. Ele parte aqui dessa região abaixo do crânio, e um outro nervo também ligado à pupila, mas que parte aqui dessa região da coluna. Então, são dois nervos diferentes, duas fibras diferentes, que estão ligados à pupila. Só que eles realizam funções diferentes. Um realiza a função de contrair a pupila quando há muita... Pupila é essa bolinha preta que tem no meio do seu olho, ela que permite a passagem da luz, que vai fazer com que você enxergue as coisas. Então, quando o ambiente está muito, muito claro, sabe? Quando você está numa região muito ensolarada, onde tem muita luz artificial, a sua pupila, ela quer controlar para não entrar tanta luz no seu olho e não incomodar. E aí ela se contrai, ela fecha um pouquinho. Quem comandou isso aí, não é você que controla, é uma ação involuntária, sua pupila contrai involuntariamente. Ela está sendo comandada por um nervo parasimpático. Mas quando você está num ambiente onde tem pouca luz, a luz está bem baixinha, você quase não consegue enxergar, a sua pupila dilata, ela aumenta de tamanho, e no que ela dilata, você consegue, se houver um pouquinho a entrada maior de luz, você consegue enxergar melhor, porque a pupila vai dilatar. Esse comando dado para a pupila dilatar, ele não foi feito pelo mesmo nervo ou pela mesma fibra que fez ela se contrair. É um outro nervo, porque esse nervo realiza uma função simpática, ok? Então, veja que os dois trabalham como interruptores, em que um liga e o outro desliga, entendeu? Um contrai, o outro dilata. Existem várias funções assim também. Por exemplo, existe um nervo que parte também da base do crânio, que é responsável por reduzir os batimentos cardíacos. Quando você está mais relaxado, o coração não precisa bater tão rápido. Então, esse nervo ele reduz um pouquinho o batimento cardíaco. Enquanto tem um outro nervo simpático, que faz com que o coração bata mais rápido, acelere os batimentos cardíacos. Quando você leva um susto, ou quando você está fazendo alguma atividade física,
Então, seu coração bate mais rápido porque você precisa de mais sangue correndo. Então, essas funções antagônicas, elas acontecem porque elas são realizadas por nervos diferentes, parasimpáticos e simpáticos. Eles são contrários e são vários. Aí tem os exemplos, no livro de vocês também tem uma página toda a respeito disso, lá na página 68. Ok? Então, de uma maneira resumida, vou voltar aqui. A gente tem, então, o sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em autônomo ou somático, em que o autônomo ele é aquela parte em que realiza ações involuntárias, e o somático, ações voluntárias que você consegue controlar. O sistema nervoso periférico autônomo ainda é subdividido em simpático e o parasimpático, que são nervos que atuam em órgãos semelhantes, mesmos órgãos, só que em ações contrárias. Enquanto um contrai, o outro relaxa, enquanto um acelera, o outro reduz, enquanto um ativa uma determinada função, o outro inibe aquela função, sempre em funções contrárias. Entendido? Bem, nós temos mais uma aula a respeito do sistema nervoso, então na semana que vem nós vamos concluir o estudo do sistema nervoso. Por hoje é só, nos vemos na próxima aula. Tchau!